Achas que o Benfica, neste momento, e não indo à Liga dos Campeões, terá arcabouço para contratar craques? E não sei já agora o que entendes por craques, Não, que é um termo um pouco aberto, não é? Eu acho que aí é que está o problema. É que falamos atribuir o estatuto de craque. Estamos a atribuir logo um valor mínimo de 20, 25 milhões de euros por cada um. Estamos a falar em 100 milhões de investimento, portanto, que vai ser necessário fazer. Agora, mas a questão depende dos craques. Hoje em dia Claro, há jogadores que estão vendidos a 20 milhões e se calhar não entram nessa categoria. Mas aqui o conceito de craque é que é aqui. Fica bem para o adepto, porque vai criar aqui aquela aura. Aqui o Pedro também já tinha falado no defesa central, o Ibrahim Ba. Sim, é craque. Não, mas é um bom reforço para o Benfica. Tem peso. Tem peso. Eu acho que aqui a questão do craque é que cria aqui divisões. Mas não se insere naquilo que ela disse. A notícia é o Benfica vai buscar 4 jogadores de créditos firmados. Sim. O Ibrahim Ba é um potencial bom jogador. Eu acho que já tem créditos, já mostrou qualquer coisa, por isso é que o Sporting também estava interessado. Agora, não há dúvida que Marco Silva passou o perfil. Eu, em relação à pressa da contratação, e sempre achei que o Benfica estava numa corrida contra o tempo, este é o tempo de ter calma. O Benfica tem que ser certeiro nas contratações. Sejam craques ou não, com o estatuto de craque. Todos têm que ser, Mário. A verdade é que não há pressa. Não, é assim. Neste momento, a pressa é analisar aquilo que ele tem, porque o Marco Silva vai ter os 3 ou 4 tiros. São os 3 ou 4 reforços que ele pode ir buscar. E, portanto, tem que ser certeiros, tem que correr bem. Porque se começa a correr mal, há aqui um problema. O que é que ele agora tem que fazer? Tem que analisar. O gabinete de prospecção. Achas que ele falou com o Mourinho? Vai mostrar os jogadores. Eu acho que provavelmente não. Mas provavelmente, se foi inteligente, eu acho que o Marco Silva é inteligente, deve ter lido o relatório que, pelo menos, que a equipa técnica de Mourinho deixou. Acho que fazia todo o sentido, pelo menos, ou que alguém, pelo menos, lhe passasse esse documento. Até para ter ali um ponto de partida. Depois, aquilo que ele tem que fazer é, o gabinete de prospecção tem que ir ver o perfil de jogadores que o Marco Silva pediu, nas soluções, porque deve haver para vários preços, mais novos, mais velhos, mais não sei o quê, e depois Marco Silva vai escolher. Marco Silva justifica que o Benfica faça um investimento de 100 milhões esta temporada. E porquê? Se estás a pagar tanto a um treinador, faz todo o sentido que lhe dês as armas para ele poder lutar com os outros de um plano de igualdade. Não faz sentido investires no treinador e depois não investes na equipa que o estás a condenar ao insucesso. E, portanto, isso não pode ser. Marco Silva, sim senhora, nesta altura, tem que analisar bem e tem que decidir bem onde é que vão ser os tiros. Outra coisa é, a mim custa-me ver um craque que depois não esteja no Mundial. E nós estamos a falar de seleções às vezes mais fracas. Há seleções boas que não foram. O Yulman, para mim, é craque e não vai. Olha os italianos todos. Há uns que vão. Mas aí já tinhas que pagar um bocadinho mais. E essa era a questão que eu colocava ao Zé, a rapidez com que o Benfica tem de contratar, depois não se coaduna muito com essa questão, não é? Eu acho que o Benfica, neste período, não se pode empolgar, não pode mandar vir um autocarro com 3 ou 4 jogadores. Tem que ser um, depois outro, e tem que começar a fechar dossiês. Defesa primeiro. Mesmo que comece a época oficial sem ter esses jogadores ainda integrados no plantel. Não, a verdade é que tem que começar já a fazer contactos, provavelmente. Não é? É a altura de começar a fazer contactos, resolver o mais rápido possível. Há jogadores que estão no Mundial que vão sair daqui a o problema do Benfica é que não contava com o Torriense. Não era com o Marco Silva ou com o Mourinho, era com o Torriense. Não. Nem o Sporting. Podes ir contratar o Torriense. Mas havendo essa realidade, é com ela que o Benfica tem que trabalhar e já costuma dizer-se, Gonçalo, que te parece bem, não há quem. Neste caso, a que é que o Benfica deve dar prioridade? A contratar bem, mesmo que isso demore tempo, ou contratar depressa e tentar conciliar as duas? Não sei se será possível. Primeiro, para mim é difícil catalogar o que é um craque. Isso é para mim. Para mim, craque tem que ser o treinador. E montar as peças, o resto é conversa. Porque à partida eu não conseguia dizer que o Piatuzevski era um craque ou que o Froholder era um craque. 19 e 18 anos, ou 17 anos no princípio, 17, e 19 o outro. Ou seja, mas neste contexto não deverão ser, porque são jogadores que revelaram-se craques, mas não eram ainda de créditos firmados. Mas por isso mesmo é que eu digo que o craque tem que ser o treinador, que é identificar exatamente o que é que precisa. O craque no Farioli não foi o treinador. No Froholt não foi o treinador. Não, mas não é identificar. Aí pode não ter identificado, mas conseguiu desenvolver as capacidades que ele tinha. Portanto, eu aqui não quero dizer quem é que leva os méritos de... É aquele jogador. Isso eu não sei se foi do departamento de scouting do Benfica que saltou aquele nome, se foi do próprio treinador, da sua equipa sombra que de repente apareceu. Se foi escolhido é porque as partes estiveram de acordo que era aquele jogador certo. E portanto eu acho que a partir daqui, eu creio que é ao contrário, que é da base de jogadores que existe,
quais é que são as lacunas mesmo evidentes. Eu estava aqui a fazer um exercício rápido. Por exemplo, só para dar outro exemplo do que é um craque. Para mim, o Sudakov é um craque. O Rios é um craque. Revelaram-se craques? Não. E, portanto, os contextos, às vezes, mudando, suscita que os próprios jogadores tenham uma performance diferente. E eu acredito que isso possa acontecer. Portanto, não choca ver um meio-campo com Orsnes, Rios e Sudakov. São fraquinhos? Eu não acho que sejam fraquinhos. Nada, nem de perto nem de longe. E, portanto, podiam dar resposta, porque temos que partir de um pressuposto que é o Benfica. Se fosse o Sporting ou o Porto era igual. A média, os jogadores que compõem o plantel são sempre acima da média. Claro que há jogadores de outras equipas que são melhores do que os que compõem os plantéis das equipas grandes. Mas a média é outra e, portanto, em função daquilo que é o histórico que tem existido no Benfica, já percebemos que não tem tanto a ver com capacidade ou competência dos treinadores, capacidade ou competência dos jogadores, mas é montar e afinar toda esta máquina. E eu creio que esta talvez seja a maior importância que o treinador tem, por isso é que eu falava aqui que o tempo urge e que o tempo é muito escasso mesmo para montar uma equipa. Eu, por exemplo, não estou a ver, a não ser que seja um caso muito pontual, um jogador, por exemplo, que até esteja no Mundial, que isso para mim não me aflige nada, o Marco Silva, por exemplo, poder chegar, olha, com estas coisas, estas máquinas que agora temos, estes aparelhões, fazer uma videochamada. É a mesma coisa do que olhares nos olhos dos jogadores. Não, mas para aquela última conversa que se calhar possa ter com um jogador, pode fazê-lo. Se calhar vai ter que ser assim em função da realidade atual, mas não é o contexto preferencial, digamos assim, mas eu acredito sinceramente não pode ser a talhar caminho e começar a apontar para vários alvos. Não pode ser. Eu achei piada porque tu falaste nos médios e os médios não é aí que ele vai mexer. Ele quer é um defesa central, um lateral extremo, um lateral extremo e um avançado. Sim. Não, mas por isso é que eu percebi que tu mas por causa do Sudakov. E se calhar esse meio campo até faz sentido porque o Sudakov ia sair, por exemplo. Ou seja, há jogadores que ganham uma nova vida com outro treinador e há outros que perdem. Claro. Olha o Rodrigo Mora, por exemplo, há bocado estava a fazer a comparação daqueles craques do Porto, também nós achávamos que ia ser ele e mais 10 e de repente não foi. E, portanto, os contextos são muito importantes, mas há lacunas evidentes no plantel e eu acredito que... E depois há outra questão, que é um Luque Bacchio tinha características mais para um modelo de jogo e um método de jogo ofensivo mais assente em contra-ataque e ataque rápido do que propriamente em ataque posicional. O Marco Silva pode olhar para um Luque Bacchio, estou a dar um exemplo ao calhas, e se calhar não é exatamente aquele tipo de jogador que quer e portanto quer um extremo com outro tipo de características. Isto é o que pode depois afinar as coisas, mas Mariana, claro que há pouco a tempo. interpretação que eu tenho em relação àquilo que disseste, essa notícia, é que estamos a falar de jogadores com um perfil como Ederson, Rafael Guerreiro, Davray. Não quer dizer que seja nenhum destes, mas quer dizer, eu creio que a ideia do Benfica é apontar para jogadores que estejam livres no mercado, não é o caso de Ederson, no caso de Rafael Guerreiro e Davray estão livres, e que sejam os jogadores com carreira consolidada, com nome, com prestígio, provavelmente já em fase adiantada da sua carreira, já trintões, mas que também deem alguma maturidade e alguma endurance e alguma liderança à equipa do Benfica. Eu acredito que seja mais dentro desse perfil que alguns desses 4 jogadores possam encaixar. E acabei de dar 3 exemplos, não pode não ser nenhum deles, mas o perfil deve andar mais ou menos à volta disto. Mas Pedro, há pouco falávamos disso assim de forma mais de passagem, mas o Benfica neste momento está ou não um pouco atrasado, porque os rivais já contrataram, o Sporting já fez algumas contratações, o Porto promoveu agora o regresso de André Silva. E a verdade é que, em relação ao Benfica, não só não há contratações, como não há nenhum alvo que esteja iminente. Pelo menos... Mas ninguém saiu também. Ninguém saiu. Exato, pelo menos que se saiba, mas em princípio não vai haver sempre... Nem no Sporting, embora no Sporting aquilo que contratou foi tudo para o meio campo e meio campo ofensivo. E, portanto, há ali um padrão que tem a ver com os jogadores que vão sair. O lado do Porto foi buscar o André Silva porque não ficou com o Mufi. Acho eu. Acho que virá alguém para o lugar que era do Luke de Jong. Vai outro, vai. E o Samu só lá para setembro ou outubro. E, portanto, o Porto não precisa fazer muitos ajustes se não vender. Para não dizer quase nenhum. Precisa de fazer nos pontas de lança, sim, ter mais um médio simples, se o Fofana. Mas o Benfica quer que vai fazer, quer dizer, já saiu o Otamendi. Jogou no fio da navalha sempre com 3 centrais a época toda. Nunca teve um quarto central definido. Eu creio que aqui tem um problema, que está identificado. E saiu o melhor central, se nós agarrarmos aos anos que o Otamendi teve no Benfica... É discutível. Se agarrarmos tudo, para mim foi o melhor central destes anos todos. É discutível, respeito essa opinião. Para mim não é, mas respeito essa opinião.
Não, qualquer um dos outros dois, para mim, em potência, o Otamendi teve o condão secar tudo à volta. Ora secava o António, ora secava o Tomás. Ora secava o António, ora secava o Tomás. E para mim, os outros dois, acho eu, na minha opinião, tinham mais condição ao dia de hoje do que tinha o Otamendi, mas isso o Otamendi é uma carta fora do baralho, não, já não conta. O Benfica precisa de dois, um para entrar, se calhar, na equipa e outro para crescer na equipa. São coisas diferentes olhar para isso. Dir-me, mas o Marco Silva vai apostar no Manu. Veremos, sempre ali, sempre a médio defensivo, mas é uma solução que não se pode deixar de olhar. Se já está atrasado, a resposta é sim. Faltam 38 dias para o primeiro jogo. E depois é ter sorte ao azar no sorteio. Não é que vem um papão, não vem um papão da Champions. Mas há equipas com qualidade. Ao nível, uma outra, ao nível das que o Benfica, o ano passado, encontrou no paramento para a Champions. Ao nível do Nice e do Fenerbahçe, pode tocar. Pode tocar numa das 3 eliminatórias. E, portanto, há tempo, para fazer as coisas bem, sim, mas na questão dos centrais, eu acho que... Isso ao Fenerbahçe, mas não na segunda pré-eliminatória. Sim. Era na segunda pré-eliminatória que eu estava a falar há bocado. E, portanto, há aqui uma coisa que eu gosto sempre de exemplos. 2023, o primeiro ano de Roger Schmidt. Foi muito criticado o senhor porque levou 30 e tal jogadores para o estágio em Inglaterra. Creio que 31, depois foram chegando mais 5 ou 6. Acabou o estágio para aí com 36 ou 37 jogadores. Muito criticado. Como é possível um treinador... E depois o Enzo já só chegou quando começou no Algarve. Chegou um dia ou 2 antes de um jogo e começou logo a jogar. E mudou tudo a 180 graus. E portanto, isto é o que é. O futebol é o que é. Eu acho que há tempo para o Marco trabalhar bem. 5 semanas, 4 semanas até ao primeiro jogo é suficiente. Veja-se o caso de Farioli o ano passado. E o mês de agosto do Porto foi o melhor mês. Foi o mês que dizer, ao que viemos é assim. O Porto agora é assim. E viveu muitas vezes os rendimentos dos 2 primeiros 3 meses, porque fez muito bem o trabalho. E também foi lá para estágio, creio que para a Áustria, com muita gente. E não tem mal nenhum. Ainda agora o Benfica teve o melhor jogador do torneio de Toulon. Já apostou nele? Nunca. Muito bem. Vamos E já avançar preciso agora. acrescentar mais isto, dá-me só um segundo. Sim. Para dizer isto, o Benfica tem um problema porque tem um treinador novo e precisa acomodar 4 ou 5 jogadores e a época vai começar rapidamente para o Benfica. Há ainda Então, e o mais essa Sporting? O Sporting tem condicionante. um problema enorme. Porquê? Porque vai desmantelar uma estrutura de 5, 6 anos e vai ter que incorporar 4, 5 jogadores novos na equipa que E vai é precisamente do Sporting